Geralmente, sabe, quando a gente pensa no planejamento para um desastre ambiental, a imagem que vem na cabeça é quase de cinema. Ah, com certeza. Aquela sala de crise blindada, cheia de telas. Exatamente. Burocratas debruçados sobre mapas impressos, rotas de evacuação calculadas por algoritmos, tudo muito padronizado. É um ambiente frio, onde o comportamento humano e o caos da natureza tentam ser contidos por estatísticas, né? Médias matemáticas. Sim, e o grande gargalo dessa visão, assim, puramente estatística, é que ela opera na ilusão de um cidadão médio. Porque quando um desastre ambiental atinge uma comunidade, tipo uma enchente forte ou um incêndio, esse cidadão médio, ele simplesmente não existe. Não tem como padronizar a emergência. Não tem. Historicamente, os sistemas de alerta e os planos de evacuação são desenhados para pessoas que podem ouvir perfeitamente uma sirene, correr para um carro e subir escadas de um abrigo sem pensar duas vezes. O que na prática abandona muita gente. Exato! Isso cria uma falha sistêmica que invisibiliza uma parcela gigantesca da população bem na hora que ela mais precisa do Estado. E o reflexo mais claro desse abandono é que as pessoas com deficiência quase nunca ocupam as cadeiras de decisão nessas salas de crise. A sociedade costuma tratar essas pessoas como uma ótica, sabe, muito paternalista. Ou estritamente médica, né? Isso, médica. Elas são vistas como indivíduos de capacidades confinadas, tipo pessoas que precisam ser empacotadas e resgatadas. Nunca como líderes capazes de coordenar a própria sobrevivência. E é justamente isso que a nossa análise profunda de hoje vem desconstruir. É uma mudança de paradigma enorme. Enorme. E a base da nossa imersão hoje é um artigo científico muito revelador. O título é Liderança de Pessoas com Deficiência e o Futuro da Redução Inclusiva de Riscos de Desastres. Os autores são Michele Villeneuve, Demian Malefont, Liala Cadelli, Ivy Yang e Michelle Moss. É um trabalho fascinante. E o que dá um peso institucional muito forte para esse levantamento é de onde ele veio. Ele foi produzido no Centro de Pesquisa e Política de Deficiência da Universidade de Sydney. Na Austrália, né? Isso. Mas, olha, não foi feito em laboratórios isolados. O estudo foi feito junto com a rede de pessoas com deficiência de Queensland, direto com quem vive o risco diário. E o texto foi aceito em 2025 e publicado no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction, agora na edição de 2026. Muito recente. Bom, antes da gente destrinchar os detalhes dessa pesquisa, eu deixo um convite para quem nos ouve. Sigam o nosso canal, curtam este conteúdo e, se possível, compartilhem. Difundir informações vitais com embasamento científico é uma forma excelente de fortalecer a nossa sociedade. Com certeza. A informação salva vidas, literalmente. Salva mesmo. Então, para entender essa solução, a gente precisa falar do conceito que os pesquisadores chamam de redução inclusiva de riscos de desastres. Como é a mecânica disso? Como essa mudança de gestão muda o resultado na linha de frente? Bom, a redução inclusiva de riscos de desastres não é sobre criar um plano separado para pessoas com deficiência. É garantir que o acesso à informação e aos programas de emergência parta de uma base igualitária, sabe? Certo. Construindo a resiliência no nível micro na comunidade. Mas para isso, o artigo mostra que a gente precisa romper com a liderança tradicional. O modelo padrão é vertical e hierárquico. O governo emite uma diretriz estática, muitas vezes sem consultar ninguém, e espera que a população obedeça passivamente. Certo, vamos analisar isso em detalhes. Porque é o velho modelo militarizado de comando e controle. Atua como um megafone, né? O burocrata lá no topo do prédio, gritando ordens padronizadas, achando que todo mundo processa a informação igual. Exatamente. Já a liderança transformacional revelada no estudo funciona mais como uma mesa de som. O líder não grita ordens, ele ajusta os canais para que cada voz única seja amplificada e ouvida na mixagem final do plano. Nossa, essa analogia da mesa de som é perfeita. Mas a liderança transformacional vai além do ajuste de vozes. O líder ali atua em 3 pilares, que são o propósito compartilhado, a mentoria de pares e a consideração individual. Ou seja, ele é um facilitador. Isso. O objetivo não é impor segurança,
É dar as ferramentas para que o próprio grupo resolva os problemas complexos. É transferir a autonomia. Tá, mas na vida real, como isso funciona sem se tornar apenas um debate desorganizado? Porque colocar muita gente com necessidades diferentes juntas pode virar caos. Como garantir que as vozes realmente se transformem em ação? Essa é a parte mais prática da pesquisa da Universidade de Sydney. O antídoto contra o caos está na estrutura dos encontros. A rede lá em Queensland operava com grupos locais, guiados por facilitadores. E o detalhe, esses facilitadores também são pessoas com deficiência. Ah, eles são da própria comunidade. Sim, não são agentes do governo que caíram de paraquedas ali. E o treinamento deles foca muito na estrutura da reunião. Tem momentos específicos de check-in e check-out, para garantir que todo mundo seja ouvido no início e no fim. E os autores mencionam uma coisa muito interessante nas transcrições, que é o uso de recursos muito primários. Eles falam sobre usar um bastão da fala ou até uma pedra, passando de mão em mão para organizar quem fala. Sim, a pedra. Para quem está acostumado com reuniões corporativas digitais, usar uma pedra parece meio elementar, né? Até antiquado. Como o artigo justifica a eficácia disso num treinamento de liderança para desastres? Parece simples, mas a mecânica por trás do bastão da fala é neurobiológica, atua contra o trauma sistêmico. A gente tem que lembrar que muitas dessas pessoas passaram décadas sendo silenciadas, sabe? Em consultórios, em serviços sociais. Exato. Toda vez que tentavam explicar algo complexo, eram interrompidas por alguma autoridade. E o cérebro, que sofre interrupções crônicas, ele entra num estado defensivo. Então, o objeto físico, a pedra, é uma âncora visual de soberania. Que interessante. Ela obriga todo mundo a desacelerar e escutar de verdade. Cientificamente, isso reconfigura a dinâmica de poder. A pessoa com a pedra sabe que não vai ser atropelada. Isso diminui a ansiedade e permite que ela articule pensamentos de sobrevivência com muita clareza. É a reabilitação do direito de falar por meio do respeito, né? E tem outro ponto do artigo que, olha, eu achei curioso. Eles dão muita atenção ao ato de tomar chá ou café antes das reuniões. Parece não ter nada a ver com crise ambiental. Pois é, mas a correlação é profunda. Muda o tom sociológico do encontro. Quando um assistente social do governo visita alguém com deficiência, a relação é clínica, assimétrica, sabe? Tem o provedor avaliando o necessitado. Tem um peso institucional. Exatamente. Quando eles tomam café juntos, eles quebram essa burocracia. Viram um espaço de reciprocidade entre iguais. É o que a gente chama de segurança psicológica. E o que é fascinante aqui é que, nesse ambiente seguro, os facilitadores usam a curiosidade deliberada. Como assim? Em vez de dar ordens ou panfletos do governo, eles fazem perguntas investigativas. Tipo, como você resolveu a falta de energia do seu equipamento de respiração na última tempestade? Essa curiosidade investiga ativamente as necessidades uns dos outros e valida a experiência deles. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas também me traz uma dúvida enorme. Pode falar. O artigo descreve um ambiente maravilhoso de pertencimento, de amizade. No entanto, como uma roda de conversa acolhedora prepara alguém para os rigores de um desastre ambiental imprevisível? Porque a enchente não liga para a segurança psicológica. O fogo não respeita trauma sistêmico. É uma ótima provocação. A transição entre o conforto emocional e a resolução brutal de problemas reais acontece por meio do que o estudo chama de aprendizado de mão dupla. A organização central atua como um hub de informações e os grupos mapeiam as necessidades na base em tempo real. Dá um exemplo prático disso, de como funciona? Tem uma anedota real no estudo. Um membro do grupo precisava de tratamento para feridas crônicas. Só que o Programa Nacional de Saúde, usando aquelas lógicas de planilhas de governo, negou o suporte financeiro para os curativos. Nossa. Sim, a rigidez do Estado forçou essa pessoa a gastar o dinheiro da própria alimentação com curativo. Se fosse só um grupo de apoio emocional, as pessoas iam apenas dar tapinhas nas costas e ter pena. Mas nesse modelo de liderança, o relato gerou uma resolução prática. O que eles fizeram? Um colega que conhecia a região orientou essa pessoa a buscar o Lions Club local, porque eles forneciam aquele material cirúrgico de graça. Então, o que tudo isso significa?
que o preparo para um desastre ambiental atua aqui como um músculo, né? Ao resolver obstáculos diários, de sobrevivência financeira ou médica em grupo, eles fortalecem a rede de contatos. Exatamente. Testam o ecossistema local. Quando um desastre atinge a comunidade de verdade e a defesa civil trava, esse músculo já está treinado e a rede de comunicação paralela está pronta para agir. É por aí mesmo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que a capilaridade da informação salva. Numa evacuação, o pânico vem da falta de confiança em ordens genéricas. Mas se a orientação vem do facilitador local, que conhece quem precisa de cadeira de rodas ou quem tem problema respiratório, a adesão é muito maior. Sim, é uma confiança relacional. E o artigo traz exemplos de fora da Austrália também, não é? Traz sim. O estudo valida isso com o modelo de Gaibanda em Bangladesh. Uma região que sofre com enchentes severas das monções o tempo todo. Um desafio colossal. E lá, grupos locais formados e liderados por pessoas com deficiência se organizaram para lidar com isso. Não ficaram esperando helicóptero do governo. Eles mapearam as elevações seguras da vila que eram acessíveis. Incrível. Usaram sistemas de alerta com bandeiras coloridas para quem era surdo. Mapearam quem tinha barco. A conclusão é que o conhecimento local, em rede, é muito mais eficaz para a sobrevivência do que um planejamento feito à distância. E o resultado disso é uma mudança cívica gigante. Essas lideranças empoderadas não só sobrevivem, como exigem que as políticas governamentais os incluam antes da emergência. Eles vão para as mesas de gestão de risco ensinar o governo a fazer direito. Exato. É o ápice da autonomia cidadã. E é por isso que esse material acadêmico é tão relevante. Ele prova que a experiência vivida, quando somada à mentoria formal, constrói redes de segurança muito mais robustas do que as desenhadas por burocratas distantes. E por que quem nos ouve deveria se importar com tudo isso? Porque a verdadeira resiliência de uma sociedade inteira se mede por como ela prepara e empodera aqueles que historicamente foram deixados à margem. Rígidos quebram na presença do caos. Redes humanas conectadas se adaptam ao caos. E otimizar isso para quem tem mais vulnerabilidade cria uma margem de segurança para todo mundo. Sem dúvida. O que me deixa com uma reflexão final muito forte baseada nessas fontes. Se as pessoas com deficiência conseguem revolucionar a preparação para emergências complexas por meio de uma liderança colaborativa e empática de resolução de problemas, que outras estruturas rígidas da nossa sociedade poderiam ser completamente consertadas se simplesmente passássemos o microfone para aqueles que vivem os problemas todos os dias? É o tipo de pensamento que redefine quem a gente chama de especialista, né? Exatamente. Bom, informamos que o conteúdo apresentado nesta análise é uma síntese automatizada, estruturada com apoio de inteligência artificial, baseada estritamente no artigo científico original. Agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve. Obrigada por acompanhar essa imersão. Até o nosso próximo mergulho.